Bom dia. Isso não está bem, não, é isso mesmo? Isso. Bom dia. Obrigada. Queridos, muito bom, né? Essa é nosso primeiro encontro. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre regimento interno. A Diana, que é a diretora substituta, vai estar aqui falando um pouquinho em nome da nossa diretora-geral, Ana Flávia, que está numa agenda em Brasília com a ministra Esther Web. E a Diana vai fazer essa abertura e depois nós vamos passar a apresentação dos trabalhos. Bom dia a todos, todas. Acho que já está se tornando frequente esses nossos encontros aqui no auditório, né? E isso é um bom indicativo de que essa gestão segue fazendo do diálogo um compromisso para a reconstrução, que é o lema do governo, né? União e Reconstrução, mas reconstrução e implementação de sonhos que, às vezes, aqui no Arquivo Nacional já estão acompanhando vocês há muitos anos, estão na gaveta, esperando só uma oportunidade de se tornar realidade. Então, nesse compromisso, diante do estabelecimento das bases do novo Ministério, nós estamos convidando todos, para iniciar o diálogo sobre a elaboração do regimento. A gente sabe que esse regimento não vai partir do zero, né? O nosso último regimento, e eu falo nosso porque a gente já se sente parte aqui do Arquivo Nacional. Então, tudo que a gente construir agora não será mais feito na chave do nós, eles. Tudo será feito a partir do nós. Nós, enquanto coletivo, nós, enquanto integrantes do MGI, nós, enquanto governo federal, nós, enquanto servidores e servidoras desse arquivo. E, pensando nisso, o regimento que é de 2011, né, do Arquivo Nacional, vem sendo adaptado, ainda que sem execução via decreto, para acolher as sucessivas reestruturações que esse ambiente organizacional vem sofrendo reestruturações, e como é de conhecimento e é um pleito, né, uma sinalização dos servidores desse arquivo, vem sendo feita em alguma medida com alguma fragilidade de diálogo, coisa que a gente quer deixar na história do passado, né? A gente quer que daqui para frente essa Constituição ela seja sempre pautada num senso de coletividade, num esforço coletivo de lançar as bases para um funcionamento organizacional do arquivo, de modo a atender aquilo que a gente já vem levantando como necessidade de estabelecimento de fluxos de trabalho e reconhecimento daquilo que já funciona muito bem e que precisa ser arregimentado. Então, em função da necessidade de elaboração, vocês, mais até que nós, conhecem propostas e debates já lançados, né? Um esforço muito por parte dos servidores de aperfeiçoar o regimento de 2011. Né? Então, esse esforço coletivo está documentado em processo SEI. Nós estamos num momento em que, por estarmos no âmbito de um novo ministério, precisamos dar legitimidade jurídica às estruturas organizacionais e às disposições presentes, de modo que, como nós estamos num processo de reestruturação pactuado para acontecer nos próximos 90 dias, esse novo regimento que nós vamos elaborar já incorpore no seu resultado final, que será apresentado em 90 dias, aspectos e cláusulas regimentais daquilo que já existe agora e está em funcionamento, que será incorporado nesse resultado final, mas que a gente possa fazer uma entrega parcial ao MGI, de forma a não ficarmos irregulares. Porque o que acontece? Qual é a nossa situação? A gente tem uma estrutura que está em processo de revisão de construção coletiva, mas nós estamos irregulares. Por quê? Porque a estrutura que está
decretada, né, e que já foi designada, a gente já fez a designação de pessoas para essa estrutura provisória, não tem nenhum aporte regimental, não tem nenhum aporte jurídico. Então, qual é a nossa intenção ao fazer esse esforço? É iniciar o processo de construção de regimento final, de modo a assegurar que essa estrutura que já está em funcionamento, que será, em alguma medida, hospedada pelo regimento que será entregue em 90 dias, já possa se transformar numa entrega que assegure que nós não fiquemos em uma situação legalmente fragilizada, por não termos ainda um regimento e as estruturas anteriores ao regimento também não terem sido contempladas em um regimento, além da adaptação, das pequenas adaptações do regimento de 2011, que não contava, inclusive, nem com as estruturas das superintendências, hoje, então, diretorias. Então, para falar sobre essa metodologia, como a gente vai fazer isso, no âmbito da diretoria de processamento técnico, preservação e acesso ao acervo, a gente já iniciou o debate sobre a reestruturação, levantando propostas das áreas de como é que essa estrutura ficaria. Isso deve acontecer no âmbito da diretoria de gestão de documentos, com a chegada da professora Cida Moura, para que a gente possa fazer um levantamento de necessidades dessa estrutura. A diretora de gestão interna, Gessilda, deve iniciar também esse processo na área, mas, em função dos prazos limitados que nós temos, precisaremos fazer um esforço coletivo, uma força-tarefa para assegurar que a gente deixe esse status de irregularidade, né, de insegurança jurídica, para passar para um status de segurança jurídica provisória, enquanto a gente entrega tanto a nova estrutura no prazo de 90 dias, como a versão final do regimento. Então, esse encontro da gente de hoje é só o início de uma etapa de construção coletiva, tanto da nova estrutura, que já está em curso na Diretoria de Processamento Técnico, Preservação e Acesso ao Acervo, que será iniciada na gestão de documentos na Diretoria de Gestão Interna e correrá concomitantemente em paralelo com a elaboração de um regimento. Em função do pequeno prazo, nós precisaremos fazer esse esforço coletivo para assegurar que nada seja deixado de fora, que nenhuma necessidade seja fragilizada ou não contemplada na elaboração desse arcabouço legal. Tá bem? É isso, eu passo a palavra agora para a diretora Gessilda Esteves, dando boas-vindas, porque é uma satisfação para nós tê-la em nossa equipe, diante da sua experiência, da sua humanidade, né, da sua afetuosidade, da sua condução, sempre muito inteligente, generosa, agregadora, que é mais uma pessoa que vem para fazer parte dessa gestão, que é uma gestão do diálogo. Obrigada. Obrigada a você, Diana, pelas palavras. Eu gostei muito da ênfase que Diana deu à questão da nossa insegurança jurídica. O arquivo, eu fiquei muito assustada, né? Porque eu venho de Tribunal de Contas, então a gente tem outro parâmetro. Então, quando a gente chega aqui e pega esse arquivo, onde o último regimento foi em 2011, e ele passou por uma série, né, de alterações, sem que isso se manifeste de forma clara, obviamente, a questão do regimento já era uma prioridade nossa, muito antes de se tornar algo mandatório pelo MGI, né? Então, essa questão é uma questão importante. Eu fiz questão de marcar o encontro com, né, os titulares, substitutos, responsáveis por áreas, até chefe de divisão e quem mais quisesse estar presente, porque, como o Diana ressaltou e a nossa diretora-geral, Ana Flávia, já ressaltou inúmeras vezes, o processo de diálogo é um processo importante que precisa ser restaurado. Normalmente, num evento como esse, vocês simplesmente receberiam um e-mail, uma SEI. Eu ainda estou me adaptando aqui às siglas, né? Lá no tribunal a gente fala lá de um ofício circular, mas
ainda que eletrônico, então vocês teriam lá um processo SEI, algum tipo de circularização eletrônica sem nenhum contato. Né? Esse é o padrão que nós temos aqui. Eu até brinquei com o Diana outro dia, ela brincou comigo. Jacildo, mas está no processo. Eu falei, não, até você não, Brutus. Não. Está no processo, eu sei. Mas me manda um briefing antes, né? E esse é o nosso objetivo. Né? Eu não quero que vocês recebam um documento frio, eu não quero que vocês recebam simplesmente um conjunto de documentos. Né? A DGI também está de portas abertas, né, para realizar esse processo de interlocução, que me parece fragilizado, né? Não tenho ainda a concretude, mas me parece fragilizado entre as atividades de suporte e as atividades finalísticas. O nosso objetivo é realmente que esse processo perca essa fragilidade, né? E ganhe robustez, ganhe força, afinal, somos todos arquivo. Né? Eu estou aqui, eu tenho 29 anos de carreira no setor público, eu venho do Tribunal de Contas, já passei pelo Executivo Estadual um período, né? Mas aqui agora, né, no meu final de carreira, será minha casa. E eu quero que seja uma casa tão boa quanto o tribunal foi para mim, né? E ainda é. Né? Então, eu quero realmente que a gente possa ter uma relação bastante integrada, né, em relação a esse conteúdo. Vamos lá, Raquel, por favor? Então, beleza. Né? Primeiro, essa questão não adianta. A pessoa professora, eu acho muito estranho eu estar em cima e vocês aí embaixo. Eu acho esquisito. Eu não vou ficar aqui sozinha, não. Não, vamos lá. Então, vamos lá. Não, é mal de professor, gente. Não dá. É porque eu queria andar aqui, porque o microfone não dá. Né? Estou quase pegando sem fio. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem em relação ao regimento interno. Ele é um instrumento jurídico que faz esse desdobrar de subunidades administrativas e unidades relacionadas a uma estrutura regimental. A gente teve agora, no início de março, né, o decreto que estabeleceu a nova estrutura do MGI e nos posicionou dentro do MGI como, de fato, um órgão da administração direta e com posicionamento de uma secretaria do MGI. Esses processos, né, de aproximação entre o MGI e o Arquivo Nacional estão se tornando cada vez mais comuns, cada vez mais consolidados também, tanto que no próximo dia 10 nós teremos aqui o lançamento, né, nacional do Programa de Integridade do MGI, que será no Arquivo Nacional, justamente para marcar a importância do arquivo dentro da estrutura regimental do Ministério. Então, diante disso, diante da criação de novo ministério, diante da estruturação das novas áreas, é fundamental que a gente estabeleça, né, essas atribuições claras de cada uma das áreas que envolvem este arquivo. Nesse sentido, né, a primeira coisa que a gente precisa entender, o regimento ele precisa estar em consonância com o decreto. Diana já sinalizou que nós temos um compromisso da diretora-geral, Ana Flávia Magalhães Pinto, né? Isso já está alinhado de ir, num prazo de 90 dias, apresentarmos uma segunda proposta de adequação, uma vez que algumas coisas não ficaram tão claras nesse primeiro decreto e que precisam de ajustes em função da própria estrutura do arquivo. Se você pensar que o arquivo vai atuar como uma secretaria no âmbito do MGI, o MGI está fortemente abraçando essa ideia de proximidade, de relacionamento com o Arquivo Nacional, ele é uma secretaria que possui um negócio, né, muito bem definido, né, pelas legislações que o criaram. Né? Então, nós temos um negócio bem definido, nós temos uma missão que se contorna clara e temos, obviamente, né, a nossa visão de futuro, etc., e aquilo que teremos
que queremos, né, que o arquivo seja e seja reconhecido. Entretanto, né, apesar, né, de regimento interno não ser uma peça obrigatória, a própria CGU estabelece que ela é uma peça importante para realização do controle. Por esse motivo, você começa a entender, né, por que a gente tem aí alguns gaps em relação ao regimento antigo, mas também tem esse esforço que nós estamos propondo de ter um regimento com toda a sua estrutura e seu conteúdo. A gente tem lá, né, a elaboração dos regimentos, ela deve observar esse decreto que dá lá o manual de estruturas organizacionais, né, a questão de eventual superposição de competências, né, indica a necessidade de uma revisão mais acurada do projeto, etc. e tal, até que a gente consiga eliminar lá uma das atividades. O último regimento do arquivo é de 2011, uma portaria lá do MJ, e desde 2017 a gente tem lá a criação de diversas equipes de trabalho com competências expressas por meio de portarias do Arquivo Nacional. Entretanto, uma portaria se torna, né, em alguma medida, um instrumento mais frágil, né? O objetivo é que a gente tenha isso dentro de uma estrutura maior, devidamente validada e regulamentada. A gente teve, né, o decreto 11.437, foi o que estabeleceu a nova estrutura do Arquivo Nacional. Nessa estrutura, né, o Arquivo Nacional, ele é composto por 3 diretorias, né? Diretoria de Gestão Interna, na qual estou à frente, a Diretoria de Processamento Técnico, Preservação e Acesso ao Acervo, a qual a Diana estará à frente, e a Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, que a professora Cida Moura estará à frente, né, que também está em processo de nomeação. A gente tem também o órgão colegiado, que é o Conselho Nacional de Arquivos, e aqui é muito importante destacar que, não obstante o decreto tenha sinalizado ali como órgão colegiado o Conselho Nacional, a Lei 8.159 de 91 coloca o Conselho Nacional de Arquivos como órgão vinculado ao CONARC, né? E esse órgão que vai definir lá a Política Nacional de Arquivos. Portanto, CONARC também faz parte desse processo, né? Onde nós vamos apresentar aí ao MGI essa primeira proposta de regimento. O que a gente tem em termos de metodologia no âmbito lá da DGI? Né? A CIPLAN, ela fez um levantamento das competências, né, evidenciadas em diversos normativos, desde 2011 até 2022. É muito importante destacar que o que a gente fez foi o levantamento dessas portarias existentes, o levantamento de regimento, portarias, documentos relacionados à definição de atribuições das diversas áreas do arquivo. Então, a gente compilou essas informações num documento, né, que é o documento que vai ser entregue para vocês, com o seguinte propósito, né? Esse documento compilado é um documento que ele precisa ser validado pelas áreas. E o que é que eu estou chamando de validação? Você vai ver se isso faz sentido para a sua área hoje. Você vai ver se o que está ali é o que de fato vocês fazem. Vocês vão verificar se o que está ali faz sentido para a nova estrutura do arquivo. Não é que vocês vão pegar o documento, tá pronto, ok. Não! Vocês vão olhar lá linha a linha, verbo a verbo, item a item, inciso a inciso, e avaliar se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido. O que é que precisa ser agregado? O que é que precisa ser suprimido? O que é que precisa ser alterado? Porque talvez tenham coisas ali que, não é bem assim.
alterado. Então, esses elementos são importantes. Nós vamos entregar, né, para os representantes de cada diretoria esse relatório para análise do mérito, com foco numa elaboração textual de documento que expresse a realidade de cada área. Então, note, nós temos um esforço de apresentar em tempo recorde, isso não tem nada a ver com isso, gente, pelo amor de Deus, em tempo recorde, né, um documento que precisa ser finalizado pelo MGI, vocês vão ver os prazos, até o dia 26 de maio. Né? Esse é o prazo final de entrega. E eu já conversei com o Joelson que, pela segunda vez, eu entreguei um documento às 8 horas da noite. Eu nunca fiz isso no Tribunal de Contas, não será no arquivo que eu vou fazer. Não terá uma terceira vez. Então, assim, eu realmente preciso de uma força-tarefa de vocês. Porque, para mim, é inadmissível que numa sexta-noite eu tenha que estar validando documentos 7h40 da noite, numa sexta-feira. Eu já saí daqui 9h40, foi a primeira. A segunda foi sexta passada. Não vai ter terceira e vocês vão me ajudar nesse processo. Né? Tá todo mundo junto nessa. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é de uma força-tarefa para o cumprimento de uma primeira versão. O MGI solicitou que fosse entregue uma primeira versão do regimento interno no dia 12 de maio. Ok, primeira versão do regimento interno no dia 12 de maio. Para eu entregar uma primeira versão do regimento interno no dia 12 de maio, isso significa, minimamente, que no dia 11 de maio, até o meio-dia, eu preciso ter um despacho com a diretora-geral para que ela leia todo o documento. Se ela precisa ler todo o documento até o meio-dia do dia 11, eu preciso que esse documento seja entregue até às 20 horas do dia 10. Por quê? Porque se ela não ler, eu vou despachar o que com ela? E se você não fizer, vai o que já está. E está na tua conta e risco. Colocando isso bem claramente. Vai o que já está, que é o que eu não quero. Eu quero que as áreas leiam, eu quero que as áreas discutam, eu quero que as áreas validem, eu quero que as áreas batam lá na DGI, nas Ciplan. Se não quiser falar com a Ciplan, pode falar com a gente. Batam lá na porta, agendam um horário, a gente está com dificuldade nisso aqui, ok. Mas a gente precisa de uma força-tarefa para terminar essa primeira versão no dia 10. Por quê? Porque no dia 11, até meio-dia, eu preciso de um despacho com a diretora-geral. Que significa que, se ela identificar algo que não esteja claro, algo que esteja numa direção contrária àquilo que ela está se posicionando, algo que não que ela entenda que a forma como está escrito pode gerar dubiedade, a gente tenha tempo suficiente para chamar a área, para perguntar para a área, olha, vocês escreveram isso aqui, a diretora-geral está achando que isso aqui está gerando uma dubiedade de interpretação. Pode explicar melhor ou pode reescrever essa frase? Ok. Por quê? No final do dia 11, eu ainda preciso ter um segundo despacho com ela. Então, eu tenho um despacho até meio-dia, depois eu vou ter um despacho, provavelmente, às 17 horas com ela, nesse mesmo dia, com o documento compilado, para no dia 12, pela manhã, sem estresse, sem correria, esse documento está indo para o MGI. Né? Então, essa é a primeira questão. Como é que esse regimento ele é estruturado? Né? Então, eu tenho lá uma categoria, finalidade da organização, das competências das unidades, das atribuições dos dirigentes. Os elementos relacionados, né, basicamente, aos capítulos 3 e 4, são os elementos que nos são caros, que nos são afetos, né? São elementos que nos interessam. Dentro lá, né, de cada categoria, né, da categoria da finalidade da unidade, tem lá a estrutura regimental, da organização, tem lá a estrutura dos cargos de confiança relacionados ao MGI, né? Aqui a gente tem o primeiro elemento importante, né? As estruturas que estejam
relacionadas ao nível 1.13 ou menos, que no caso aqui é a partir de 1.10, porque a gente não tem nem 1.11 nem 1.12, eles podem ser alterados. Então, nomes de divisão, nomes de áreas, eles podem ser alterados. Por quê? Porque no âmbito do decreto, vocês vão receber esse documento, fiquem tranquilos. Porque no âmbito do decreto que estabeleceu a estrutura do MGI, ele vai até ao nível de coordenação geral. Abaixo disso, não tem... confere, até o nível de coordenação geral, não é isso? Diretoria. Não, até o nível de diretoria, sorry. De coordenação geral para baixo, não está estruturado no decreto do MGI, da reestruturação, da criação do MGI. Portanto, nós podemos fazer algumas alterações que entendamos que sejam passíveis ou que sejam mais adequadas à nossa realidade. Então, coordenações gerais, coordenações, chefias de divisão, chefias de serviço. Nós podemos fazer alterações de nome, desde que a gente tenha lá uma nota técnica informando por que é relevante aquela alteração de nome, né? E o nosso famoso deparo, né? Então, aqui antes era divisão de coquinho, agora vai ser divisão de amendoim, sei lá. Eu não sei o nome das divisões direito. Por que vai mudar de coquinho para amendoim? Não, porque agora a gente não trabalha mais com coco ralado, a gente trabalha com amendoim moído. Então, mudou. Vai explicar lá tudo bonitinho, né? Direitinho, e vai mostrar qual era a chefia, ou qual era a coordenação, ou qual era a coordenação geral, e o deparo. Bonitinho, né? Então, a gente pode fazer isso. Avançando. A gente tem lá, né, a estrutura da Secretaria, né, de Gestão Corporativa, e ali como exemplo de categoria e unidade. Por quê? Na categoria Arquivo Nacional, num primeiro momento, a gente não pode produzir nenhum tipo de alteração naquilo que já foi estabelecido pelo decreto ou aquilo que já está estabelecido em lei. Então, a gente não pode produzir a alteração, porque decreto não se altera por portaria e decreto não altera a lei. Então, por exemplo, o pessoal do CONARC precisa ter muita atenção ao que estabelece, né, a lei da Política Nacional de Arquivos, os aspectos relacionados ao CONARC, para o que a gente vai colocar aqui. Por quê? Porque a gente tem uma lei que estabelece isso. Então, é esse o cuidado que precisa se ter. Ali tem, né, como exemplo ali, né, a estrutura da Secretaria de Gestão Corporativa, aliás, eu poderia ter usado muito exemplo nosso aqui, mas está tudo certo, né? Só um exemplo ali, mas ali poderia ser como é a nossa estrutura hoje. A nossa estrutura hoje, né, é o gabinete da diretora, a gente tem lá 3 diretorias, né, e elas têm as suas respectivas estruturas. Esse daqui, né, é a estruturação de como funciona hoje, né, a estrutura do Arquivo Nacional. Entretanto, no regimento interno, tudo aquilo que é FCE ou CCE, diferente de um ponto alguma coisa, não fará parte do descritivo do regimento interno. Por que não vai fazer parte? Porque já existe, né, dentro da apresentação que o próprio MGI já nos apresentou, já existe meio que estabelecido de forma mais consistente o que essas áreas de assessoramento fazem, né? Então, as áreas de assessoramento de projetos, as áreas de assistente técnico. Então, o que essas áreas fazem? Então, isso não vai fazer parte da discussão. O que vai fazer parte da discussão são as estruturas
cujo cargo começa com um ponto alguma coisa. Então, lá, chefia de gabinete, chefia da assessoria, cerimonial, se tiver, coordenação geral lá da Coab, coordenador, 2 divisões lá no âmbito do gabinete, assessoria de participação e diversidade, assessoria não tem mais. Assessoria Especial de Comunicação, que hoje é coordenação de comunicação. Então, a gente tem ali, né, a organização com os respectivos nomes dos cargos, por exemplo, ali, assessoria para assuntos não tem mais, agora a gente tem uma coordenadoria de articulação institucional, internacionalização. Então, a gente tem aí algumas, né, a alteração e a nova estrutura que precisa ser estabelecida. O MGI, a partir daquele documento relacionado ao manual de elaboração de regimento interno, ele estabelece lá um conjunto de verbos, né? Então, lembrando que, por exemplo, coordenações gerais e coordenações, elas têm um papel mais de coordenação, de supervisão, de análise, de monitoramento, de avaliação. Diretorias gerais, elas têm um papel de dirigir, elas têm um papel de estruturar, elas têm um papel de organizar. Divisões de serviços, têm um papel de executar, de efetuar, de registrar, de realizar. Então, são verbos que a gente precisa ter atenção para que, na hora que a gente estiver redigindo, a gente possa usar os verbos adequadamente, né? Os verbos, eles precisam estar no infinitivo e eles precisam expressar, né, esse aspecto estratégico, tático e operacional. Se eu tiver, né, expressões em latim ou em língua estrangeira que realmente se façam necessárias serem usadas, elas precisam ser grafadas em negrito. Nas competências das unidades, né? O que tiver no decreto e em lei precisa ser transcrito sem alteração, porque aí depois é que se vai avaliar e validar a necessidade de alteração. Redação clara, concisa, né? Então, se está em decreto, se está em legislação, eu não posso alterar. Então, esse cuidado é extremamente importante. Ali, isso aqui foi até o MG que colocou lá, né? Cuidado, né, com expressões, com despachar com o ministro, despachar com o secretário executivo, despachar com o diretor, né? Usar o detalhamento do que seria isso. Então, analisar as informações constantes dos processos administrativos com vistas à produção da tomada de decisão, uma coisa nesse sentido. Ali, né, nas competências comuns, né, das unidades, eu vou ter lá algumas competências comuns lá das superintendências regionais de administração, essas competências específicas lá. Elas podem, né, ser descritas em bloco, né, e elas vão expressar ali as ações que sejam específicas daquela área, né? No nosso caso, nós vamos ter ali as competências, por exemplo, que são comuns e que já foram definidas, né, para as diretorias, a gente nem vai mexer, né? No máximo, a gente pode acrescentar alguma coisa. O problema mesmo começam com as coordenações. As atribuições dos dirigentes, né? Na última semana, nós tivemos aí um esforço, né, de elaborar, né, um perfil desejado dos cargos, né, de diretor-geral, diretores, coordenadores gerais e coordenadores, né? Então, esse documento
que foi produzido, ele pode, inclusive, auxiliar nesse processo, né? Então, a gente tem um documento que já foi produzido, foi validado pelas áreas, foi validado pela diretora-geral. Então, é um documento que pode ser utilizado na hora de eu definir lá as atribuições de cada uma das respectivas áreas, dos titulares das respectivas áreas, né? Isso aqui está sempre com esse secretário de gestão corporativa, porque a gente incorporou essa desgrama lá da apresentação que o MGI fez, mas ali, toda vez que a gente lê lá no âmbito ali, o Arquivo Nacional deverá, né, nas disposições gerais e finais. O regimento interno, né, ele não é um instrumento para corrigir, ampliar ou suprimir conteúdo de decreto. Ele é um documento que tem como propósito expressar a nossa realidade, né? Expressar aquilo que nós fazemos, expressar aquilo que nós já realizamos. E aí vamos para os passos, né? A primeira etapa tem a ver com essa nossa apresentação da metodologia, né? Então, vocês entenderam um pouco do que é, né? Na verdade, a partir do levantamento que já está pronto, exceto aquilo que já está em decreto ou em legislação, em lei específica, vocês vão validar, né? Incluir, alterar, de forma que cada área possa ter expressa as respectivas ações, né? Aquilo que ela efetivamente está fazendo, né? Sem perder a perspectiva, né, das potenciais alterações de maneira mais intensa e profunda, né, que vão ultrapassar o nosso prazo de 26 de março. A segunda etapa, ainda hoje, né, os representantes de áreas que estarão aqui presentes já receberão, né, os respectivos bloquinhos de atribuições. Por isso, é extremamente importante que, se você não assinou a lista de presença que está passando, que você assine, né? Então, esses documentos eles vão ser entregues, basicamente, né, aos diretores, às diretoras gerais que estiverem presentes, as coordenações, né, os titulares das coordenações gerais, vai até a coordenação? Tá, então os representantes das diretorias vão receber o seu kit. Isso também irá para você por e-mail. Nós vamos entregar um kit aqui para os titulares presentes, mas nós também vamos entregar por e-mail, blocado por área, de acordo com as informações de titularidade que nós temos até hoje, este conteúdo, para que você possa discutir juntamente com a sua equipe. Vocês têm aí um processo de consolidação que começa hoje e vai até o dia 9, né? Por quê? Porque no dia 10, a gente já precisa ter, né? Dia 10, a gente já precisa ter esses documentos consolidados, né? Para que a gente possa passar para a primeira avaliação da direção-geral no dia 11. Eu sei que o prazo, de fato, é muito apertado. Eu tenho ciência disso. Mas a gente precisa realmente fazer essa força-tarefa, né? Se houver, né, alguma necessidade de alteração, né, de algo que a direção-geral tenha proposto, né, essa potencial revisão vai ser feita pelas unidades até amanhã, do dia 12, porque ainda nas primeiras horas da tarde do dia 12, o nosso objetivo é fazer essa entrega junto ao MGI. Eu não quero fazer entrega ao MGI dia 12, esperando o sistema fechar lá, que fecha 8 horas, 7h59, postando coisas no sistema, né? Então, a gente tem que se acostumar a não correr. A gente tem que se acostumar a fazer as coisas com tranquilidade. O MGI tem um prazo
de mais ou menos 5 dias para nos dar uma devolutiva. Então, a nossa expectativa é que entre o dia 17 e o dia 18, o MGI faça essa devolutiva com algumas anotações, ou de um uso de verbo indevido, porque estamos numa área mais operacional e se usou um verbo de área mais tática ou de área mais estratégica, né, considerando lá a estruturação deles, de direção geral, diretorias, coordenações gerais, coordenações, chefias de divisão e chefias de serviço. Então, ele pode fazer algum ajuste, né? O MGI não está se propondo a fazer um ajuste de mérito, isso é importante, ele está se propondo a fazer um ajuste de método. Então, às vezes, algum uso verbal ou uma frase que não esteja clara, alguma coisa desse sentido, que para a gente talvez esteja, mas que para eles, lá na leitura de uma pessoa que não tem a vivência no dia a dia que nós temos aqui no arquivo, ele pode identificar alguma questão. Então, a nossa expectativa é que ele nos devolva isso no máximo até o dia 18, para que a gente possa estar repassando para vocês, né? E aí, vocês têm aí um prazo de mais ou menos até... São 3 dias úteis. Tem que só confirmar esses dados direitinho, mas a princípio seria isso. Próximo. Aí a gente tem uma segunda avaliação da diretoria geral. A gente tem um processo de revisão junto às áreas no dia 24, consolidação para despacho com a diretoria geral no dia 25 e dia 26, a gente, num tempo recorde, ter o nosso regimento interno, primeira versão final realizada. Isso, de nenhuma forma, vai inviabilizar as outras ações e discussões, né, relacionadas à estruturação do arquivo, né, e o diálogo que tem sido feito, né, entre as diretorias nesse propósito, mas nos dá uma visibilidade e, principalmente, credibilidade junto ao Ministério de realização dessas atividades e do nosso processo, e contribuir com isso, com o nosso processo de integração àquela pasta. Né? Então, isso é um elemento importante. Esse é o nosso primeiro desafio. A gente tem outros desafios que virão, né? Porque a gente está em tempo, né, de elaboração de PPA, né? Inclusive, para vocês entenderem, né, qual é o novo posicionamento do Arquivo Nacional. De forma inédita, o arquivo vai ter um objetivo específico dentro do PPA, que nunca teve. Sempre abarcou objetivos dos ministérios, das áreas que ele esteve. Pela primeira vez, a gente vai ter, no âmbito orçamentário, também um objetivo específico, o que demonstra um novo posicionamento, né, em relação ao arquivo. Né? Isso é muito bom para nós, mas também amplia a nossa responsabilidade no processo. Né? Então, por isso que eu preciso realmente desse apoio de vocês dentro desse momento. Eu vou abrir para algumas perguntas pertinentes exclusivamente à questão do regimento interno, ressaltando que vocês também receberão por e-mail esta apresentação, né, os kits de material separados por área. E lá a DGI e as PLAN estão disponíveis, né, para dúvidas, para algum questionamento que possa ser feito. Alguém tem algum questionamento, alguma questão que queira fazer? Gente, vocês estão tão em silêncio, dá até medo. Diana quer fazer uma consideração.
Hoje, algumas pessoas da diretoria de processamento técnico receberam uma mensagem de tempo hábil para participar desse momento, mas eu queria assegurar que essa gravação será disponibilizada de modo a garantir que todo mundo se intere das discussões que aconteceram aqui previamente. É importante dizer que esse cronograma é o cronograma dessa primeira versão de regimento, mas que um cronograma em paralelo que observa os prazos dos 90 dias que nós temos para construir a reestruturação será apresentado também de igual maneira, com a discussão das pessoas aqui. Isso ainda só não está apresentado, porque tanto a diretoria de gestão interna já chegou agora, como nas próximas semanas a diretoria de gestão documental será, a diretora será nomeada e empossada. Então, não seria possível iniciar um cronograma de uma nova estrutura de maneira fragmentada, né, por áreas, aqui dessa maneira coletiva, para uma estrutura que ainda está sendo construída. Essa estrutura é a estrutura que já está posta e que, em função desses prazos do Ministério, a gente não pode permanecer nessa situação de insegurança jurídica. Mas, para assegurar que ninguém fique sem participar desse momento, hoje, quando a gente enviar o kit, enviamos também o link da gravação para aqueles que chegaram posteriormente, ou que, por conta desse problema de comunicação, não pôde vir, ou não estava aqui, ou está de licença, ou estava ausente, mas está com uma função de liderança, possa ter acesso a essas discussões, de modo que também isso fique disponível para os outros profissionais, os outros servidores, que possam entender aquilo que está sendo discutido aqui, porque essa não é uma informação exclusiva para a liderança, será necessário o empenho e participação de todos os servidores. É isso. Obrigada, peço desculpas novamente por esse problema de comunicação. Não, mas não há nenhuma questão, nem motivo para pedir desculpas, né? A gente não tem, por exemplo, condições de fazer uma reunião, né, até coletiva com todos os servidores por uma questão até de capacidade do auditório, né? Então, assim, mas a gravação está disponível. Você, como titular da sua área, você pode circularizar, pode informar e, principalmente, tem não sei, chat. Eu tenho uma pergunta. Nós vamos ter acesso à minuta completa ou somente à área correspondente? Acho que é Salia. Salia, você terá acesso à área correspondente. Por quê? O nosso objetivo é que cada um cuide do seu quadrado. Então, não é no sentido ruim, não. Mas é assim. Por quê? A gente quer, já é muito trabalho, uma validação com relação à SUREG, né? Por exemplo, se eu for fazer uma validação em relação à DGI, por exemplo, já é muito trabalho. Mas, de qualquer forma, a nossa ideia é que quando tivermos o documento final, aí sim, nós circularizemos ele com todas as áreas, né? Para que todos tenham acesso do que está subindo para o MGI como nossa proposta. Mas, nesse primeiro momento, cada um vai ter acesso somente à sua área. Sei que vocês estão aí em Brasília, se vocês quiserem marcar um agendamento conosco aqui, ou com a Ciplan, você fica à vontade, ou conosco com a Ciplan, Senhor, me agenda, me ajude. Né? Mas, nesse primeiro momento, é isso. Precisamos ver quem está falando. Gente, eu fiquei de costas, sou eu, você vê aqui minha cara. Oi, tudo bem? Desculpa, fiquei de costas por você. Eu tô crente eu tô olhando para ali porque eu tô crente que a câmera estava vindo de lá. Desculpa, amor, ter ficado de costas para vocês, viu? Desculpa aí, pessoal que ficou online. Vou até ficar assim, vou ficar de costas por vocês agora. Mas, enfim, deixa eu ver aqui. O que mais? Tem alguma outra questão? Tem uma pessoa escrevendo ali. Tem. Ela está na fila ali. Vamos lá. Bom dia. Meu nome é Paola, eu sou lá da gestão de documentos, da diretoria de gestão de documentos. Eu vou fazer uma colocação a partir da dúvida da Salia, porque me apareceu a mesma questão.
regional, ela reproduz diversas atividades que nós executamos aqui na sede. A regional é um mini arquivo nacional em Brasília. Na gestão de documentos, nós temos, com a CGDOC, me perdoem se eu estiver errando a sigla, mas eu não decorei todos, mas a Coordenação de Gestão de Documentos de Brasília reproduz as mesmas atribuições que nós temos na DGD. Então, no caso, talvez, eu não sei, de acordo com o prazo, por conta do prazo curto, eu não sei como é que a gente conseguiria resolver isso de uma forma mais ágil, mas Então, talvez a gente tivesse... A gente tem duas questões. Se você tem, né, a DGINT lá também tem a mesma questão. Se você tem na regional um espelho, é importante que vocês conversem, tá? Do mesmo jeito que a gente vai fazer lá, eu não, Joelson, vai fazer lá com a DGINT. Né? É muito importante que vocês conversem. E, gente, vamos criar o hábito de tirar aquela praga que está no SEI, está no e-mail, e vamos começar a, gente, ligar para as pessoas, falar oi, bom dia, boa tarde. Que aqui, assim, eu cheguei aqui, é tudo assim, não mandei por e-mail. Hoje de manhã eu passei por isso, eu falei, vai ter uma reunião. Estou online. Eu falei, liga para a pessoa e vê se ela está. Aí a pessoa ficou me olhando assim, não, liga. Aí a pessoa pegou, tá, ligou. Aí quando ela foi pegar o telefone para ligar, a outra entrou online. Eu falei, então pergunta, 6 meses. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito de falar. A gente criou um mau hábito, né, da tecnologia, que está tudo frio num documento escrito e que as pessoas não conversam mais. Então, resgatar esse processo de diálogo é também resgatar a chamada telefônica. Está lá no SEI, por exemplo, vocês vão receber isso. Vocês vão receber a minuta da ata, ou a minuta da ata não, vocês vão receber a ata, vocês vão receber a apresentação, vocês vão receber o seu kit, né? Mas eu fiz questão de fazer uma apresentação presencial, porque você poderia receber isso de maneira fria. Né? E aqui, né, ainda botei um tempo elástico, porque eu falo pra caraca, de 1h30, de algo que poderia ser resolvido em 30 minutos, para falar e para vocês terem tempo de fala. Pois não. Bom dia, eu sou a Luffy e sou da DPT. Só pegando carona que as colegas falaram, a gente tem o mesmo problema, né, em relação à diretoria de processamento e preservação da ciberespaço. A gente tem esse espelhamento de atividades, né, inclusive interposição, né, de atividades, elas conflitos, acaba sendo um conflito de interesse sobre custódia, enfim, uma série de questões que é preciso conversar, mas também, né, o que agravou na primeira reestruturação é que na área de gestão de documentos, se estabeleceu também a questão de e-arquivos, o que também gera um grande transtorno para a DPT, porque, de fato, é a área que regimentalmente, historicamente, compete, né, o gerenciamento das atividades de processamento, preservação e acesso ao acervo. Então, assim, seria interessante, né, uma sugestão que também a gente abrisse o diálogo. No primeiro exercício que fizemos, ainda no começo do ano, nós apontamos, está lá no processo SEI, uma série de questões que deixavam até as equipes técnicas inseguras. Então, Aluf, olha só, essa é a sua chance. Você vai chamar as áreas para conversar, não é para criar problema. Chamar as áreas para conversar e encontrar um caminho. Porque a gente tem um prazo de 1 semana para apresentar um documento. Se tiver que conversar com o pessoal de processamento técnico, vai conversar, gente. Vamos parar de ser que processei. Esse processo aí está me irritando já, tá processei. Vocês vão chamar a área para conversar. Vocês conversam com o pessoal de processamento técnico. Gente, olha só, temos aqui um imbróglio. O que dá para fazer com base na legislação, com base no que foi estabelecido? Vamos conversar e vamos, né, num primeiro momento, tentar encontrar um caminho de consenso para essas questões que são conflitantes, né? Isso é um elemento importante. Entendam uma coisa, eu não sei como é que vocês conversavam antes, mas tem uma coisa que se você já percebeu, eu falo pra caraca. E o meu objetivo em falar muito, eu falo muito mesmo, mas o meu objetivo é resolver problemas, não criar mais problemas. Se a gente tem um problema, né, dessa questão da gestão dos arquivos, que perpassa Brasília,
e 2 áreas do Rio de Janeiro, as 3 áreas têm que conversar, velho. Vocês têm que conversar. Não pode ficar assim, é meu. Eu nem postada, eu já fiz mais 50 reuniões com pessoas de Brasília. Nem postada, eu já fiz. Não, mas eu quero entender, mas eu viajei com meu dinheiro. Uma vez viajei para aqui, outra vez viajei com meu dinheiro. Tem que conversar, velho. A gente tem que conversar. Então, esse processo é um processo importante. E mais, a gente precisa de uma conversa objetiva. Né? Esqueci o nome do Silva. Paola, quase isso. Eu sabia que tinha um ola no final. Né? Paola colocou aqui, a gente tem um problema de espelhamento. Tem que conversar. Tem problema de espelhamento? Tem que conversar. A gente tem problema de espelhamento com o pessoal da Sureg. Tem que conversar. Tem que conversar, vai. Não tem jeito. A gente vai ter problema de espelhamento com a MGI, porque põe uma coisa na cabeça. A gente secretaria. A gente tem que conversar para encontrar um caminho que possa ser bom para ambos os lados. Se a gente não coloca, né, o diálogo à frente de um processo de solução, a gente não avança. Fica todo mundo nas suas ilhas, reclamando, né, das dificuldades que lhes são pertinentes, e a gente não avança. Então, assim, a gente lá na DGI vai conversar com o pessoal da DGINT, né, lá da Sureg, que tem um espelho de gestão. A gente vai conversar com o pessoal do MGI, que tem um espelho de gestão também, para a gente encontrar um caminho que seja consistente para as 3 áreas. E recomendo que DPT e DGD, Sureg, né? Sureg a gente vai ficar conversando com eles, né? Porque eles que vão demandar a gente. Mas, enfim, que DPT e DGD façam a mesma coisa. No caso da DGD, a gente ainda tem um pequeno agravante. Né? A nossa diretora Cida Moura está em processo de nomeação, ela só deve chegar um pouco mais adiante. Então, assim, todo esse processo de construção, mas se não me falha a memória, ela estava assistindo online, eu não sei se ela está falando comigo ou com outra pessoa, ela estava assistindo. Estou presente. Cida está aí, tá? Estou. Então, né, vocês lá da área do DGD vão ter esse processo de interlocução com a professora Cida Moura. Muito provavelmente ela vai agendar com vocês, né? A gente pode fazer essa intermediação nesse momento, porque a gente está aqui no Rio, fica mais fácil, enquanto ela está em Minas, só disparar os e-mails, informar, mas vai ter essa interlocução, né? E esse diálogo vai começar a acontecer também, né? Porque a gente está num momento extremamente atípico do arquivo. Hoje são dia 2 de maio e as únicas pessoas da nova gestão que foram efetivamente empossadas são Diana, a diretora-geral do Xavier. Né? Mônica está aqui, não foi empossada. Eu já fui nomeada, minha posse deve estar saindo até sexta-feira, né? Mas o tribunal já me liberou para desenvolver algumas atividades aqui. A professora Cida Moura também deve estar saindo, acredito que no final da semana que vem, né? E por aí vai. Então, note, olha só a situação atípica que nós estamos vivendo. Se realmente o diálogo não for uma marca dessa gestão, a gente vai fraquejar. Porque a gente precisa do diálogo, a gente precisa da compreensão, a gente precisa do comprometimento, a gente precisa, principalmente, da ação. Né? Mas uma ação construtiva, uma ação que posiciona o arquivo numa posição de destaque positivamente. E não uma ação que coloca em xeque a própria capacidade do arquivo de agir. Né? Então, entender esse posicionamento é extremamente importante, porque quando a gente posiciona, né, o arquivo, né, numa posição frágil, para dentro e para fora, a gente está questionando a nossa própria capacidade de ação. E o arquivo não tem décadas de história à toa. Né? Precisamos fortalecer a nossa ação. Mais alguém tem alguma palavra? Cida, deixa eu dar tchau aqui. Cida. Quem mais está aí? Olha, muita gente online, muito legal, muito bom. Meninas, dá um print depois dessas pessoas online para a gente localizar todas elas.
Isso, ok. Ah, temos uma palavra aqui do Djalma. Bom dia a todos. É só uma dúvida. Tendo em vista o tempo, que a gente tem pouco tempo, né? E já havia um trabalho que foi iniciado junto com a CEPLAN no ano passado, tem um processo SEI, com uma minuta de regimento interno, que a gente, inclusive, já havia discutido bastante, né? Tinha sido rascunhado, encaminhado. Esse documento, a gente pode aproveitá-lo para dar concepção a essa atividade? Ou a Pode. recomendação é que... Pode, céu é o limite. Ok. Tá? Você pode aproveitar, se vocês já tinham discussões, né, pretéritas nas respectivas áreas, vocês podem aproveitar. Provavelmente, né, parte da documentação que a gente está mandando para vocês resgata um pouco disso, mas se por acaso não resgatar, vai lá no raio do processo C, resgata isso e pode incluir, sim, sem nenhum problema. Grato. Tá bom? Queridos, mantendo o nosso compromisso com a pontualidade, estamos encerrando 22 minutos antes do prazo previsto. Foi um prazer ter vocês aqui em nossa primeira reunião coletiva e eu aqui em processo de nomeação para diretora-geral de gestão interna. Ok? Grande beijo, obrigado e estamos lá à disposição para aquilo que vocês precisarem para a gente finalizar isso dentro do prazo. Ok? Tchau, tchau. Tchau para vocês que estão online. Prazer. Doida para te ver pessoalmente, Cira. Tem que ir aí, Henrique, ver vocês aí em Brasília, viu? Um abração, um beijo. Abraço. A gente vai precisar. Aí esse agora é chão. Mas me manda um jeitinho. Tá? Mas para esse Amanda, assinou? Precisa assinar? pode mandar para mim. Manda para mim só para Raquel que eu faço. Aqui, ó, eu vou te ela pediu agora.